Vamos começar mais uma playlist Pets e Silvestres falando sobre aquários. Eu sempre digo quando eu falo sobre aquários, ou aquarismo, que o primeiro bichinho que você tem em casa, normalmente na minha época, né? Faz algum tempo, né, negão? Isso aí? Um bocadinho. Era um peixe. Eu acho que grande parte dos biólogos, grande parte dos caras que hoje trabalham com fauna, começaram a sua vida com um aquário dentro de casa. Parecem aquários comuns, né? Esse aqui que a gente está passando. O tema de hoje é um tema diferenciado. A gente vai falar sobre corais. Tem uma diversidade de informações sobre esses seres vivos, que são quinidários. E em primeiro lugar, eu queria pedir para você, neste momento, como é um assunto super legal, a gente vai aprender um montão hoje, que você desse aquele like gostoso, porque isso sobe o nosso conceito no YouTube. O YouTube entende que vocês estão gostando, que o pessoal está gostando, e estão gostando, porque o último vídeo que a gente fez, essa parceria que é patrocinada pela Tetra, né, o melhor alimento para peixes do mundo, tá bombando. Ou seja, é um conteúdo que as pessoas querem e estão buscando na internet. Eu tenho o maior prazer, junto com a Tetra, de estar trazendo esse tipo de informação para vocês. Hoje a gente está na Fishland! Grande Ricardo. Eu não sei porque 90% dos caras que trabalham com peixe e aquarismo são o Ricardo. Eu conheço muito, cara. Aliás, o primeiro cara que eu comprei um peixe na minha vida, que montou o meu primeiro aquário, quando eu ainda morava em São Paulo, tive até uns 10 anos de idade, eu vim de São Roque, foi o Ricardo da Mar Vermelho. Mar Vermelho. Tu lembra? Hoje ele é presidente da associação. Da associação, que aliás... Ricardo, tem que fazer o aquarismo voltar aos velhos tempos. Eu acho que os jovens precisam desse tipo de informação. Quando você monta um aquário, que nem a gente vai falar hoje sobre corais, você tem que entender toda uma questão de biologia, de ecossistemas. E isso é um conteúdo que nos falta. Os jovens estão se afastando disso no dia a dia. Os jovens sabem cada vez mais sobre tudo e, ao mesmo tempo, cada vez menos sobre como se relacionar com tudo. Verdade. Não é? Bom, Fishland, nós estamos em Campo Belo, uma loja super conhecida, o cara está há mais de 20 anos no mercado, e corais hoje vai ser o nosso assunto. Primeiro, obrigado por nos receber. Eu sei que você é um especialista no assunto, eu sei que você tem uma biblioteca aqui que muita gente vem consultar, você realmente conhece sobre o assunto. Obrigado. E eu vou primeiro começar com uma primeira impressão, falando, passa pro lado de cá, sai de trás do balcão, vem aqui com a gente. A primeira impressão, quando a gente fala sobre corais, são dois aspectos. Primeiro, a legalidade da questão, né, dos corais, importantíssimo, porque a gente tem uma informação e os jovens todos que procuram na internet falam, nossa, os corais estão sendo destruídos no planeta, estão desaparecendo, e a gente vai falar um pouco as razões pelas quais eles estão desaparecendo no planeta e como, na verdade, o aquarismo pode ajudar com isso, primeira coisa. E a segunda coisa, que é um hobby caro. É caro montar um aquário de corais. Isso é verdade? Imagina que você precisa ter um equipamento que gera muita tecnologia, né, que vem com estudos. Então hoje nós temos grandes empresas que fazem esses estudos para colocar bons produtos para a gente utilizar nos nossos aquários. Por isso que o aquarismo evoluiu. Né? Antigamente a gente não conseguia manter acróporas ou até mesmo corais. Antes a gente colocava um sargentinho e tinha dificuldades em manter. Hoje a gente consegue criar dentro do aquário. O aquarismo, graças a esses estudos, a busca dos aquaristas, ele mesmo vai buscar o estudo, vai buscar informação. A internet veio agregar muito nisso. O próprio hobbyista e o hobby se incumbiu de ir atrás das informações e correr ao lado dos cientistas para conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Porque não é fácil a gente imitar a água do mar dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, ou até mesmo dentro da nossa loja. Vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelo fundo da sua loja. Vamos lá. Porque depois eu quero chegar ao final, mostrar esse aquário que tá maravilhoso, muito mas bonito. É só para depois. Vamos primeiro mostrar o que é um coral. Na verdade, um coral é um conjunto de animais, né, que são pólipos. Uma colônia. E é uma colônia, né? Vamos conhecer primeiro algumas espécies e começar a falar sobre o que é um coral. Beleza? Vamos lá pro fundo? Vamos lá. Aqui nós temos frags. O que são frags? Imagina que quando eu compro o coral, ele vem numa colônia. Tá, você compra isso de uma forma como? Legal? Como é que funciona hoje o comércio de corais? Hoje você tem alguns países que têm essa capacidade, tipo Tonga, Austrália, Malásia. Eles coletam e tem um órgão regulador que emite uns sites. Esses sites é o que dá a legalidade do coral.
Lembra que CITES, ele não regula não só como é um ser vivo, né? O coral é um ser vivo, o CITES ela é uma comissão que regula o comércio internacional de todos os animais que estão e classifica esses animais em CITES 1, 2, 3, de acordo com o perigo de extinção desses animais. Perfeito. Da Austrália, quando você fala Austrália, eu sei que é muito sério, porque a Austrália é um país que vive do turismo, né? A barreira de corais, a maior barreira de corais do mundo é justamente a que ocorre lá na Austrália, e eles são muito sérios e muito preocupados. Imagino que essa questão do coral lá, eles devem estar hoje trabalhando, retirar, porque quando você quebra um pedacinho de coral, né? Isso é importante, quebra um pedacinho dele, aquele pedacinho vai continuar propagando. A se propagar, verdade, né? A se reproduzir. Exatamente. E crescer. Exatamente. Né? Então, eles devem estar num processo lá de criação. Não. Não. Lá ele tem estudos, então eles vão por região. Então essa região vai ser coletada, depois de um tempo eles fecham essa região e abrem outra. Tem um trabalho tudo de forma muito natural, sério, então. Tudo feito de forma natural. Exatamente. Tem um trabalho muito sério entre as empresas coletadoras e o governo. Então, tem um controle e uma preocupação com a não devastação disso. A gente vai estar usando agora essas imagens que a gente tem coletadas, que eu já fiz imagem de natureza, e depois a gente vai olhar esses diferentes espécies que a Fishland mantém aqui e comercializa, mas para a gente começar primeiro a entender o que é um coral. Isso é muito importante. A gente falou que o coral é uma colônia de seres vivos, né, que são quinidários. Eles são seres vivos que existem há 250 milhões de anos, e o indivíduo é o pólipo, né? Quando entra na época reprodutiva, esses pólipos, eles lançam ao mar o que a gente chama de spawning, lança tudo ao mesmo tempo, gametas masculinos e femininos. É uma loucura. Geralmente uma vez por ano. Uma vez por ano, né? E de uma vez é sincronizado, né? Por quê? Para que o gameta masculino e feminino se encontrem e formem um primeiro ser vivo que a primeira forma de vida dele é livre, ele está ali flutuando. Depois ele vai e pum, se fixa numa rocha ou num próprio já ambiente coralíneo, ele se fixa e aí passa o resto da vida dele de uma forma fixa mesmo, tá? Exato. E ele vai se reproduzindo ali, vão se multiplicando esses diversos pólipos. Dentro dos pólipos existe uma microalga, né? Essa microalga é importante, que é uma simbiose. Simbiose é quando tem uma relação entre dois seres vivos que um se beneficia do outro. Então, através da fotossíntese, essas microalgas deixam resíduos que para os corais são importantes. E alimento. Oxigênio e alimento. E, ao mesmo tempo, os corais acabam fornecendo também nutrientes e, enfim, substâncias que são importantes para as microalgas. CO2 as duas. E nutrientes também. Então, é uma relação de simbiose. Beleza, isso a gente já deu... Zooxantelas. Zooxantelas. A gente já deu uma característica geral para a gente entender do que nós estamos falando desses seres vivos e saber que a principal ameaça desses seres vivos, e por isso da importância do aquarismo, é justamente a quantidade de CO2 que existe, né, no ar atmosférico. Ao contrário do que as pessoas pensam, que o nosso oxigênio vem das florestas tropicais. As florestas tropicais ajudam a regular o clima, mas o nosso oxigênio mesmo vem dessa fotossíntese do fitoplâncton que fica ali flutuando. A grande massa mesmo. Verdade. Só que hoje o que acontece? Eles capturam o CO2 e depositam o CO2 no oxigênio. Tá? Como tem, né, desculpa, nos oceanos. Então a quantidade de CO2 não é exatamente o aumento da temperatura, é que o aumento da temperatura vem da quantidade de CO2 que nós temos no ar atmosférico. Ele está sendo depositado nos oceanos. Acaba sendo um efeito em cadeia, né? Então até hoje não se sabe exatamente o que está criando esse grande problema, mas grandes quantidades de corais estão branqueando, né, e indo à morte. Então, aumento da temperatura, acidificação dos mares, são vários problemas. Eu acredito que não seja uma só. E aí, quando o coral acaba morrendo, cria uma infecção bacteriana e essa infecção vai se generalizando para outros também. Então, eu acredito que é uma coisa muito maior, onde a gente vai ter dificuldades em retroceder isso. E eu acredito que o aquarismo possa vir a auxiliar muito nesse quesito. O que você falou da Austrália, a gente acompanha em Bonaire, onde eles estão fazendo o que eles chamam de jardins, onde eles replantando esses Uma corais. Coisa muito legal
a gente ter uma noção, veio um mestre do aquarismo para o Brasil em 99, mais ou menos, onde ele trouxe alguns corais da viagem dele. Ele passou pela Austrália e passou aqui, e ele deu um pedaço desses corais para o pessoal daqui, para os aquaristas daqui. Esse coral foi tão propagado por aqui a partir de um pedaço tão pequeno, que hoje eu acredito que o que a gente propagou em 15 anos, 20 anos, a gente consegue levar para a Austrália e repovoar as barreiras de lá, entendeu? Então a gente está salvaguardando esses indivíduos, entendeu? Então é onde eu acho que o aquarismo pode vir a ajudar bastante. Não, isso era a primeira coisa que eu queria elucidar, que não é só um processo hoje legal, né? Ou seja, os corais, ele não é gente que vai lá, quebra um pedaço e traz aqui para vender, ok? É feito de uma forma legal, controlada, né? Com comissões internacionais, como também a importância do aquarismo, como resguardar essa genética para que um dia, é que nem a gente fala de zoológico, que muita gente não entende, porque só vem um lado, mas é um bicho que tá, mas é um... Não, você tem que entender o quadro inteiro. Mas vamos lá, vamos voltar... Os aquários públicos, né? Os aquários públicos também? Aqui você tem diferentes espécies, é isso? Aqui eu tenho corais que são com esqueleto ósseo e corais que não têm esqueleto ósseo. Então eu tenho os manchons, os rodactes, os zoanthos, que eles não possuem um esqueleto. Tá. Entendeu? E são corais. Então cada pólipo aqui, ó, esse é um pólipo. Se eu pego esse pólipo e boto numa pedrinha, ele vai gerar outros pólipos em volta. Esse não tem esqueleto. Esse não tem esqueleto. Tá. Entendeu? Já esse daqui, ó, ele tem esqueleto. Tá vendo que ele tem um esqueleto ósseo e ele sai do meio. Esse aqui é um pólipo. Esse aqui é um pólipo. Nesse caso, esse é um pólipo. Quando você pega uma colônia, ele tem vários desses aí. Fica uma peça maior que eu consigo te mostrar lá Nós depois. temos essa luz azul. Aliás, por que essa luz azul? Explica pra gente. Essa luz azul porque o mar, ele filtra a luz, né? Tá. E a última luz a ser filtrada é a luz azul. Então o vermelho, ele desaparece muito rápido quando entram os raios solares. Por isso que o mar é azul, né? Porque é a última luz a ser filtrada. Perfeito. Então isso para nós é muito lindo, maravilhoso, mas para a imagem fica horrível. Então a gente teve que usar um filtro laranja, tá? Que está aqui na câmerazinha, para que eu possa mostrar as diferentes espécies. Então eu vou colocar ela aqui para a gente poder... Beleza, né? Posso colocar ele aqui? Pode, tá. Sem problema. Para que a gente possa identificar. Então, assim, vamos começar um por um. Esse cara aqui. Isso aí é uma lobofilia. Lobofilia. Cada pólipo seria esses redondinhos, assim. Tá. Então, ele vai... E a partir dali, ele vai crescendo e se dividindo. Entendeu? Que nem uma célula, né? Que ela vem e se divide. O que a gente vê em cima é a boca. Você conhece a boca, né? Exato. Tá. Então, aqui, se eu pegar... ele tem várias formas de se propagar, né? Uma jogando gametas, né? E outra é por fragmentação. Tá. Entendeu? Então, são os dois tipos de reprodução. Quer dizer, seria a sexuada e a assexuada. Exatamente. Né? A assexuada é muito importante porque traz diversidade. Tem alguns seres vivos que a reprodução é assexuada, mas isso pode, em alguns casos, levar à extinção de uma espécie. Porque a assexuada é como se sai um cara igualzinho o Ricardo. Quem disse que o Ricardo é o mais adaptado? Sim. Se ele não for o mais adaptado, a espécie dele vai desaparecer. Dentro, por exemplo, do aquário, a gente não vai ter esse spawning, não vai ter essa situação, ou pode ocorrer? Pode ocorrer. Já ocorreu, mas é muito raro. É raro. É raro. Eu já tive até problema com isso, porque daí eu vou ter vários indivíduos daquele... Geralmente no aquário você quer várias espécies, você não quer uma só. E Entendi. aí você tem uma Mas cria um monte de pólipos da mesma espécie. Aí você vai ter eles se fixando e tomando conta. Exatamente. Né? O que você não quer, você quer uma variedade. Eu quero uma variedade. Mas a reprodução dos quinidários, ela pode ser sexuada ou assexuada. A sexuada é como a gente falou nesse spawning, que jogam os gametos masculinos e femininos. E a sexuada, ele vai que nem uma célula, vai se dividindo e vai aumentando a colônia, certo? Exato. E também por fragmentação. Né? Alguns eu consigo cortar, até mesmo esse, se eu tiver uma condição muito boa, se eu vier cortar no meio, pode ser que eu consiga reproduzir ela. Entendi. Entendeu? Então, por fragmentação também. Tanto a fragmentação como a assexuada, o problema é que ela cria indivíduos iguais àquele que está ali. Perfeito. E se aquele indivíduo não é o mais indicado para, vamos dizer, para se adaptar,
né, para uma situação, aí você acaba extinguindo uma Ele espécie. não aguenta uma temperatura muito alta, tanto que hoje a gente está pensando também em trabalhar corais que aguentem uma temperatura maior para a gente repovoar os oceanos. Porque um dos problemas sendo é a elevação da temperatura. elevação da temperatura. Bom, esse é um dos caras, tá. Vamos lá, que outro cara é bacana a gente mostrar? Aqui é o Esses aqui, que é mushroom, bem né? legal, o mushroom. Muito legal. Daí vem uma pedra onde tem vários indivíduos e a gente divide, né, divide esses indivíduos para vender um único indivíduo. Não, essa, por exemplo, aqui é um indivíduo só? É isso um aqui? indivíduo só. Ele é um redondinho, assim, parece um mushroom mesmo, ó. Isso daqui, ó. Entendeu? O legal de mostrar na câmera seria lá dentro no aquário de corais. Que daí A gente vai chegar lá, ter a gente vai chegar lá. Mas aí é grande surpresa. Sim. É, porque... Não, então, aqui o cara nesse que daqui, vem... ó. Nesse daqui. Nesse aqui. Nesse daqui, Nós vamos ter um outro... Tem um Tá aquário bom. intermediário antes daquele. Tá bom, perfeito. Porque esse aqui é individual. São meus frags. Tá. Isso você Entendeu? comercializa? Isso eu comercializo. O cara eu vem e divido. compra um deles. Exato. Tá. E bota no aquário dele e deixa propagar. E como ele Entendeu? limita isso? Porque de repente, como você falou, eu não Às quero vezes tudo... acontece. A gente tem algumas técnicas, né? Tá. Raspagem, a gente bota uma massa de Durepox em cima para matar, entendeu? Então a gente tenta limitar. E tudo tem que tomar cuidado, porque o zoanthus ele é altamente venenoso, né? Qual Os deles? zoanthus, esses daqui, ó. Ah, eles são venenosos Então, de que quando a gente forma? vai venenoso, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Entendeu? Ele tem a palitoxina. E como que ele vai como é que Você vai vai intoxicar? manipular. Na Você vai manipulação? manipular, daí você tem no... Mas tem que ter corte, alguma coisa? O corte, ou você bota no olho. É muito difícil de acontecer. Mas até mesmo, às vezes você está cortando ele espirra um jato, porque ele tem uma bolsa de ar, espirra um jato no seu olho. Nossa, já teve gente que perdeu visão. Ou seja, tem que muito ter... perigoso. Eu recomendo você vir até aqui a Fishland e contratar um profissional. Sim, com Deixa certeza. ele se virar, Não que ele é sabe uma como coisa- fazer. Não é uma coisa para o cara... Não. Mas exclusivamente dos zoanthus, né? São poucos. A maioria dos corais não tem esse tipo de E esse problema. cara bonitão aqui, quem é? Isso aí é um cloves, um coral mole também, bem evasivo, de uma beleza, né? Ele tem no meio, ele tem uma pintinha verde, que chama bastante atenção. É E verde, ali né? Que parece amarelo por causa da luz, mas é verde, né? Depende muito do ponto de vista, né? Se você olhar de perto, ele é verde. Mas tem pode ser amarelo, depende a gente da luz, né? A luz vai te dar, é lógico. mostrar Bom, a então cor. é assim que você comercializa. É assim que eu Tá. comercializo. Esses caras que estão aqui, eles são... Tem algum coral brasileiro, não? Não, coral brasileiro não pode. Exato, me fala um Entendeu? pouco sobre isso. A gente tem um cuidado com nossos corais, né? Para que eles propaguem no mar, mas a gente não tem muita diversidade. Então, para o aquário, não tem corais bonitos, não tem corais com grande coloração, que é o que a gente busca. A gente vai buscar corais que tenham uma beleza, um formato, um tipo de crescimento legal e um principal cor. Tá. Né? Mas a gente tem no Brasil, você está falando do Brasil, né? Nesse aspecto. A gente tem no Brasil aqueles cérebros, aqueles corais cérebros. São bacanas, eu sei que eles acabam perdendo muito. Indonésia, Mas isso não seria uma Austrália. forma, talvez, da gente, quando a gente trabalhar isso no Brasil, para que a gente possa também, divulgando no hobby, trabalhar com a Austrália, porque certamente a Austrália simplesmente não está lá tirando os seus corais para poder vender. Ele deve ter todo um trabalho de reflorestamento, de jardinagem desses corais, né? Eu acredito que não, porque o próprio mar faz isso, né? Quando vem uma tempestade, quebra pedaços do coral, ele se fragmenta e vai colonizando em outras partes. A acrópora é um dos animais que mais crescem no mundo, né? De você tirar uma foto hoje, daqui a outra semana você vê crescimentos grandes, entendeu? Grandes. Bom, é só a gente, quem mergulhou, e a gente tem imagens disso ali em... como chama ali, negão? Onde tem na Bahia, que a gente foi nas baleias ali, Abrolhos, isso. Você tem aqueles chapeirões, né? Que, pô, Sim. isso, aquilo. Porque o que vai acontecendo? Os corais vão morrendo, né? Como todo ser vivo vai morrendo. Não pegam luz, né? ou Não pegam... alguma coisa assim. E as novas colônias vão sendo formadas, novos pólipos vão se fixando, vão sendo formados ali, e aquilo vai evoluindo até chegar na superfície, porque você pode reparar que os corais, eles precisam de luz.
Sim. Coral precisa de luz, certo? A maioria deles. Tem alguns que são oceânicos, tem uns que não são oceânicos, né? Fotosintéticos, mas alguns não são. Tipo o Sun Coral, que é um tipo de coral que veio nos navios, né? E aí soltou e está se propagando aqui na nossa costa. E isso acaba danificando os outros corais. Isso que existe aí. uma competição entre corais? Muito. Os corais, eles... Então, quando um barco vem com corais incrustados, com pólipos incrustados, enfim, ou com desculpa, pólipos incrustados não, mas quando ele vem, por exemplo, com aquela água de lastro, ele vem com água de lastro, ele vem com pólipos, certo? Que estão ainda não se fixaram, ainda estão de vida livre. Esses caras acabam competindo com os nossos, isso é danoso. Esse é danoso. É muito hidróide, você tem um monte de... O mar é muito rico, né? A gente não conhece nem a metade do que tem no mar. Então, se a coisa for desse jeito, não vamos conhecer mesmo. Exatamente. A gente vai acabar nem tendo tempo, né? Bom, beleza. Aqui você falou que você tem, antes da gente chegar naquela beleza que está no fundo, que eu já estou olhando faz tempo, que eu queria um desse em casa, mas a gente... vamos avaliar os corais intermediários. Eu queria fazer o seguinte, vamos olhar da bateria para você me entender. Porque o que acontece? Eu tenho corais fragmentados para venda e eu tenho as colônias inteiras. O cara pode comprar. Desses caras que eu estou vendo aqui, porque as pessoas querem saber também. O que é mais caro? Quanto custa em média, só para eu ter ideia. R$30, R$20 até aí o preço. A R$30 você compra um pólipo já? Hoje você tem corais muito simples, né? Que já se propagaram muito rápido. Então eles acabam, de tanto que se propagou na minha loja, no aquário do cliente, aí você tem que tirar, porque senão ele vai tomar espaço de outro coral. Aqui, se você deixar aqui, daqui a pouco eles estão... Ele vai fechar isso aqui. Que nem entendeu? A gente é intermediário, a gente já vai ver uma fase onde eles já estão mais crescidos. Maiores. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos mudar a luz só pra gente ver que não é a luz ideal, mas vai ser a luz ideal pra gente enxergar em vídeo esses corais, esses animais. Muda lá pra gente ver, Ricardão, vamos lá. Olha! Tá. Isso nunca num aquário de corais. Não fica. Fica também? Fica. Imagina que a gente usa... A luz azul sempre entra, então o coral percebe essa luz, né? Tá. A gente que o nosso olho não tem essa diferenciação. Imagina que eu deixo ele azul, aquele bem azul no início, tipo um início do dia e um final do dia. E durante o topo do dia, tipo no meio-dia, no momento que o sol está mais a pino, a luz é mais branca. Então hoje a gente tem, né, aquele lance da indústria se modernizar com tecnologias, a gente tem uma calha que faz tudo isso. Imita exatamente. Aliás, cara, essas calhas são muito legais. Não tinha no meu tempo isso aqui, meu. Era HQI, T5, VHO. Caríssimo, entendeu? Tudo, cara. Caríssimo tudo. E hoje essas calhas também são caras, porque tem uma tecnologia aí muito alta, entendeu? Então isso tem custo. E hoje a gente tem uma série de calhas de LED, né, que hoje são LEDs, que foi desenvolvida para aquário, especificamente para aquário. Esse cara aqui, que a gente está vendo aqui, olha, isso aqui é um indivíduo, é isso? Um indivíduo. Olha como é legal aqui. Isso é muito importante, do mar, né? cara. Olha lá. O catálogo. Essa fichinha aqui todas as características do coral, de onde veio, que dia que veio. É tipo como se fosse um microchip, uma preço, identificação. Exatamente. Você coloca. Você que coloca. Essa fichinha aqui é sua. Exato. Para mim saber os preços, para mim saber de onde é que veio, qual é o importador, todos os dados. Na verdade você importa uma vez, depois você não precisa mais importar, porque depois você mesmo. Não, imagina que a gente não está desenvolvendo tanto para isso. A gente vende o coral,
e aí desenvolve na casa do cliente. A gente não tem farms, né? A gente ainda não fez fazendas de corais. Agora está começando o Quer dizer, aqui não fica parado. Aqui, você, tudo que vem, você vende. Ou você dá tempo de você poder fragmentar e... Não dá. Não dá tempo. Não dá. Mas hoje o mercado está pedindo isso. Entendeu? Esse vai ser o próximo passo. Porque você vai ver o preço do coral, ele é muito caro. Tá, um desse aqui, por exemplo, custa quanto? Esse daí está na faixa de R$800. R$800. Isso é um indivíduo. Um indivíduo. Tá. Entendeu? E aí se eu vou querer... Por exemplo, esse aqui já é uma colônia. Ó, aqui já é uma colônia. Esse coral ele custa R$1.000. Imagina que o cara tem um aquário pequeno, que a tendência é essa, né? A gente não tem mais aqueles aquários de 1.000 litros, 2.000 litros. Hoje o cara tem um aquário de 100 litros. E consegue manter. Consegue manter com alguma, né? A gente não vai colocar acróporas, que são corais mais exigentes, mas existem corais que são mais simples, né? Com o nosso aprendizado a gente vai aprendendo como mantê-los, né? Então isso é muito importante. Então o cara que tem um aquário pequeno, ele não vai querer uma peça desse tamanho, né? Então hoje a gente tem serras especiais para isso. A gente corta, eu consigo dividir boca a boca aqui, se eu quiser. Sério? Você consegue dividir um individual aqui? Consigo. Daí você vende pro cliente só uma boca. E aí isso, né, de R$1.000 vai cair para 50. Agora, esses caras estão todos fechados, certo? Não, esse tá aberto. Estão abertos esse assim? Esse é aberto, tá. À noite, e esse ele cara vira, aqui, ele fica que nem aquele lá, ó. Aquele ali, tá vendo que ele tá com um monte de pólipo nas laterais, ó, ele virou e tem um monte de pólipozinho para coletar a comida. Geralmente eles coletam a comida no movimento noturno, entendeu? Tá. Esse aqui é um elegance, né? Ele é proveniente da Austrália. Ele tem um esqueleto ósseo, ele sai desse esqueleto ósseo. Então ele vai crescendo e vai criando esse esqueleto e a carne dele também vai crescendo junto, entendeu? Os pólipos de dia eles se estendem e à noite eles fecham. Se eu ficar mexendo aqui, ó, ele vai entrando para dentro, ó, tá vendo? Ah, tá. Olha a coloração desse indivíduo, ele é rosa, verde com a ponta rosa. Deixa eu sentir aqui. Ele tem até, se você pegar, morde, ele até... Não, os corais são... não tem nada de agressivo. Eles meio que grudam aqui. Eles grudam, porque eles têm que coletar alimento, né? Então eles vão, e no meio tem uma boca onde esse pólipo leva para a boca dele. Então ele tem duas formas de se alimentar. Uma através da fotossíntese, da zooxantela, daquilo que você explicou, e outra é por captura ativa mesmo. Quer dizer, agora isso aqui tem mais de um pólipo aqui, não tem? Esse ele tem, se você ver, você tem várias bocas aqui. Ele não é dividido que nem os outros que você viu até agora, entendeu? Ele é um corpo inteiro com várias bocas. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar e cortar aqui no meio, eu consigo gerar um outro indivíduo. Tá, entendeu? Eles quando estão com esses, podemos chamar de não são tentáculos. São tentáculos. São tentáculos mesmo? São tentáculos. Eles, com esses tentáculos para fora, eles estão em busca ativa de alimento. De alimento, né? E de luz também, porque imagina que ele se expande e cria uma área para receber luz maior, entendeu? Eles grudam mesmo. Eles grudam bastante. Nesse caso, eles estão bem saudáveis, porque isso quer dizer a saúde do coral, entendeu? Ah, que interessante, que legal. Legal, né? A coloração. O que me fascina é a coloração. Então, são jardins, cara. São jardins. Você mergulha, não? Mergulha. Quem mergulha sabe, né? São jardins, cara. Falar. Antes da gente ir para um aquário de respeito que você tem montado aqui, de respeito, que aí tem o responsa. Ele tem um aquário aqui que é de responsa, que é o Gran Finale. Uma das minhas... Olha que lindo isso aqui, cara. Pega aí. Dá pra passar o dia aqui, hein, brother? Dá. Olha quanta cor, Richard. E esse cara veio de onde? Esse daqui veio de Tonga.
Uma preocupação depois de você montar, porque assim, você monta... uma das coisas que eu queria comentar, que é muito importante, é que 25%, um quarto de todos os seres vivos oceânicos do mar, né, eles dependem dos corais. 65% dos peixes... Dos recifes. Dependem dos corais. Ou seja, os corais eles servem também como uma barreira para que a costa não seja destruída, né? Então, quando a gente imagina que tem, dentro de um ecossistema, né, que você tem os peixes que se abrigam, né, nos corais, vocês têm peixes que se alimentam de corais. Sim. Também. Então, quando o cara monta um aquário, ele tem que levar em consideração, especialmente, que espécies de peixe ele vai colocar dentro. Porque senão ele põe... Perfeito. Senão ele vai destruir os próprios... Tem peixes que se alimentam dos corais. Daqueles corais. Que raspam os corais. Comem tudo. Comem tudo. Então é uma preocupação. Verdade. Você é um cara que tem alguns peixes mais, vamos dizer, meio diferentes mais aqui. Raros, né? Mais raros. Vamos dar uma olhada nos teus peixes e vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Quais espécies pode, quais não pode. Perfeito. Beleza? Isso é muito importante. O cara veio aqui, claro que você vai dar toda a assessoria pro sujeito, né? Lógico. Para ele não fazer bobagem, porque às vezes quem não conhece acaba misturando as coisas. A importância da loja é exatamente isso, né? A gente está aqui no dia a dia e não é uma coisa simples, né? Você fazer a Indonésia na sua sala, a Austrália no seu escritório é uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Então a loja ela já tem que trabalhar dessa forma, né? Sabendo disso e se expondo a poder ajudar todo mundo que entra, não só o seu cliente, né? Você tem que ajudar todos os aquaristas, né? Então... Montar um ambiente de Recife dentro de um aquário, você tem que se preocupar com os corais, que a gente já está falando, tem que se preocupar com os equipamentos, qualidade que eu de acho água, que isso é importante, porque depois a gente vai chegar naquele aquário grande, vamos falar um pouco mais sobre equipamentos, Sim. né? Mas e a terceira coisa são os peixes, né? Que você vai colocar que vão se relacionar com esse ecossistema. Você ainda tem os invertebrados, né? Tipo, você bota mini paguros, né? Alguns invertebrados só para limpar, ajudar você a limpar. Uma equipe de limpeza, você tem ofiuros, você tem estrelas que ajudam você a manter um ambiente estável. Né? E limpo. Quais são os caras que a gente deveria colocar e os caras que a gente não deveria colocar num ambiente de corais, num aquário de corais? Aqui na minha loja, a maioria dos aquários dos clientes são de riff, né? Tá. Hoje, coral é um boom no mundo. Todo mundo quer um aquário de corais, então geralmente o Fish Only, né, que são os aquários só de peixe, se caíram, né, caíram a quantidade. Então os peixes de corais são os que mais vendem. Então eu tenho poucos peixes que comem coral, mas no caso esse anjo é um deles. Se eu botar ali no meu aquário, ele vai pegar e vai comer o coral. Lindo. A probabilidade é muito grande. Agora dá pra ver ele bem. Tá. Então esse é um peixe que vai cutucar o coral. Esse não é o cara, esses peixes anjos não são anjos para os corais. Exato. Vamos lá, vamos nos peixes que a gente... Aí aqui a gente tem vários peixes que podem ser introduzidos em rifes, né, em aquários de rife, né, que são conhecidos como reef safes. Um dos que eu gosto muito é o Aquiles. Que lindo. A gente tem um Acanthurus, né? Você consegue são ver bem cirurgiões. ele, né? Tá. Vamos colocar um pouquinho de ração aqui para ele. É um peixe muito requisitado pelos hobbyistas. Que lindo, bicho. De onde é esse bicho? Esse do Havaí, geralmente. São peixes que são mais sensíveis, então a gente tem peixes também que são muito fortes e peixes que são mais sensíveis. Então, dependendo do tipo de aquário e do aquarista, a gente fala, esse não é a hora ou não... Mas eu acho legal isso, que é um hobby caro. É um hobby caro. Vamos falar a verdade. Sim. Que é um hobby caro. E com peixes caros, mas eu acho que isso é legal na medida que o cara que faz o investimento, o cara, ele vai cuidar, porque é um peixe caro. Sim.
quando você tem aqueles peixes que eu já ouvi a expressão, compra desse, já não sei se você tá no ramo, compra desse aí que esse aí é morredor. Compra de bandinho. Compra de bandinho porque é morredor. Cardume, Sabe? Porque compra bastante porque vai morrer. Não é pra morrer. Não pode morrer. Entendeu? A conscientização é muito importante. Não pode morrer, cara. O aquarista, ele não quer que não tenha na natureza. Ele não. Você compra um cachorro para ele morrer, você vai lá e compra exatamente. outro? Não, é o que a gente luta, tem um exatamente. Afeto, é um ser vivo. E é um ser vivo. Você tem que dar a ele a condição ideal possível. Fazer o aquário de acordo com o seu animal que você vai colocar e ter o máximo de respeito e fazer com que ele viva o máximo de tempo possível. É uma coisa que é natural, né? Quem mais? A gente ama isso, né? A gente ama isso. Nós somos hobbyistas, né? A gente gosta disso. Me dá outro cara legal. Esse cara é muito legal. Os palhacinhos também, né? Esse é o tradicional palhaço. Aliás, nós vamos fazer uma matéria sobre anêmonas e palhaços, mas isso não vai ser hoje, mas olha lá. É muito legal. É muito bacana, muito bacana. Peixe que vende muito. Teve o Nemo, né? Nossa, deve ter explodido com o Nemo. Explodiu de vender, só que naquela época a gente tinha... A maioria era coletado. E isso fez com que o mercado trabalhasse para criar os palhaços. Então hoje você tem uma série de palhaços que são diferentes dos originais. Onde foram se criando... Assim, não mutações, mas imagina que eu peguei um palhaço mais branco, criei com outro mais branco, saiu mais branco. Mas é uma mutação. É uma mutação. E tudo isso foi feito a partir do Nemo, entendeu? E daí saiu a Dory, procurando o Dory. Todo mundo, agora vai acabar a Dory do mar. E conseguiram criar também. Então, isso tudo faz com que a gente busque a criação, a sustentabilidade, entendeu? Então, o aquarismo está ajudando. É uma coisa que eu acredito que vai ajudar bastante. Bom, então assim, você tem que ter inteligência e uma boa assessoria para que quando você queira montar o teu aquário de corais, você põe os peixes corretos ali dentro para que uma coisa não acabe com a outra. Peixes, corais, até mesmo coral, você não pode encostar um coral diferente no outro, eles se queimam e se matam. Entendi. Você tem até mesmo alguns caranguejos que comem corais, então não é simplesmente ir pra praia, eu achei bonitinho, vai lá e bota. Isso pode ser um erro grave. Não, aliás, não, isso é um erro grave de diversos aspectos. Tá? Você não pode coletar, não pode, é proibido. E tem países que você é preso. Você é preso, isso é patrimônio, cara. Então assim, não pode, não colete. Hoje você tem uma oferta legal, então se você quiser um coral na sua casa, um ambiente de coralinho, enfim, montar um reef na sua casa, você vá e procure uma loja especializada e compre somente animais legais, porque são animais, não é pedra, hein? Sim, verdade. Ok? São animais, beleza? Perfeito. Ó, agora nós vamos fazer o grande finale, eu acho que a gente passou bem bonito por essa história toda aqui. Eu queria mostrar um exemplo do que é que você, qualquer um, que eu já tô babando, eu quero um desse na minha casa, o que é um bom, bonito aquário. Quero que também você mostre a parte de equipamento que está ligado a esse aquário, para as pessoas entenderem que também não é uma coisa tão simples. Já foi muito mais complicado o aquário marinho, já foi muito mais complicado. Difícil. Na época eu fui mais pro tropical porque era mais fácil de cuidar e é mais barato, para falar a verdade. Mas hoje você consegue manter bem estável um ambiente marinho sem um puta de um trabalho, concorda? Verdade. E tem que ter equipamento certo. O equipamento é muito importante. Eu falo que o que você vai colocar, você tem que fazer uma programação, né? Você tem que fazer um estudo, montar um aquário. O aquarista, ele começa a ser um aquarista a partir do momento que ele fala, nossa, eu vou colocar um aquário na minha sala. Então o projeto, tudo é muito importante para a gente. Imagina que você tem que ter acesso para você limpar, para você cuidar, para você regular, parte elétrica para não pegar fogo, equipamento, um chiller que é um resfriador, a gente não pode colocar dentro do armário porque ali ele vai ficar jogando ar quente. Então tem tudo um porquê de cada coisa, entendeu? Então o projeto é muito importante. Então sempre que você vai fazer um aquário, busque um profissional, não para dar dinheiro para ele, mas sim para você fazer a coisa certa e não matar indivíduos. Ok, chegou a hora de fazer com que quem está em casa queira ter um aquário. Mesmo se você nunca pensou em ter, você olha e fala, nossa, mano. Mas eu vou te falar que
todo mundo já teve algum amigo que teve um aquário, ou já teve em alguma época da vida. Sim, já. Quando você pega mas não um desses que eu tô um aquário vendo. bonito. Não, mas é exatamente. O aquário bonito. Porque um aquário feio, você vai passar olhando para o outro lado. Entendeu? Então, você manter o aquário bonito, saudável, aqueles aquários feios, não tem mais, dá, não tem. Não entra. Eu tenho um único aquário em casa gigantesco, eu tenho um garfish lá dentro, mas todo trabalhado. Eu mandei fazer todo com barranco de rio, com raiz. Legal. Vai ficar lindo, Legal, é lindo. Eu lógico. gosto assim, ficar assim, ó. Você se perde. Só vendo aquele momento. Imagina num ambiente de corais, como é, com os peixes interagindo com aquilo. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Vamos lá, então. Olha como cuida, ó. Como é cuidadoso. É o bebê dele. Olha, mano, olha o que é um aquário bem montado de corais na sua casa, mano. Olha isso aqui, cara. Que sensacional. Olha isso aqui. Isso aqui é lindo. Eu vou ter que te fazer essa pergunta. Porque, e aí você, quero ver se vai ser, porque isso aqui já tá, esse aqui é o da loja, né? O aquário Isso, é o showroom da loja, exato. assim, certo? Para acontecer algo assim, ficar desse jeito, esse jardim maravilhoso, como é que funciona? Quanto tempo? Bom, esse aquário tem mais ou menos uns 12 anos. Né? Quando eu montei essa loja, eu já montei o aquário. Tem uma lenda que aquários não duram tantos anos, porque você está introduzindo matéria orgânica, né? Então você tem o que você coloca de matéria orgânica, você tem que tirar, fosfato. Não tem um fluxo natural, né, dos oceanos. Você tem que ter um equilíbrio muito bom. Né? Então imagina que o substrato, toda a sujeira ela vai ser depositada no substrato, aí ele fica pesado. Então você tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio não é só em equipamentos, mas em vida também. Você imagina que aqui eu tenho anfípodes. Cadê o equipamento? Deixa eu ver só, dar uma olhadinha no equipamento. Tudo isso aí, ó. Tudo isso daí serve para manter o aquário. Então eu tenho um reator de cálcio que serve para... As caixas aqui que parte elétrica. Não, Entendeu? Então, aqui tem sal, então a eletricidade ela é perigosa no sistema. A gente tem uma série de equipamentos, bombas de circulação, é muita coisa, né, para se manter o aquário. Imagina que aqui eu tenho que repor cálcio, carbonatos, magnésio constantemente. Então, se um equipamento desse me falha, eu posso perder tudo em 24, 48 horas. Entendi. Entendeu? Então, esse que é o grande problema do aquarismo marinho, né? Você tem que estar em cima dele full time para ele se manter vivo. Então, eu reparei que tem pouco peixe também, assim, não tem uma grande quantidade de peixes. Exato. Eu particularmente não gosto de muitos peixes. Eu dou mais ênfase aos corais, né? Então, nesse caso, tem poucos peixes, mas dá para colocar. Tem um monte de peixe aí que dá. Não, mas ele suportaria mais. É que você gosta com menos peixe. É que as acróporas, imagina que quanto menos nutriente tiver, melhor para a coloração delas. E o peixe que gera mais nutrientes dentro de um aquário, né? Então, tá. O que custaria um aquário desse aqui? Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. É Bastante caro. dinheiro. Tá. É caro. Esse tipo de aquário é caro. A gente tem alguns aquários que a gente consegue manter com preços bem menores. O que eu, vamos dizer, se eu quero montar um aquário hoje com corais, um aquário, claro que aí você já está tudo desenvolvido, né? Tá, toda a jardinagem está feita. Perfeito. Mas vamos dizer, eu começo com um aquário, sei lá, 1 metro quadrado, é muito? Imagina que quanto maior, mais fácil. Quanto maior, mais fácil. Ele se dilui mais, né? Eu tenho mais água, então um erro vai ser mais lento para ocorrer. Um aquarinho pequeno, eu tenho um errinho já os níveis concentram tudo, exato, se tem alguma coisa, já lasca tudo. Então lasca tudo. Mas quanto eu posso montar hoje um aquário bacana, quanto eu vou gastar? Num aquário, vamos dizer, de 1,20 m, você vai gastar 20 mil reais, 15 mil reais, nessa faixa. Com tudo, equipamento, corais e peixe? Um aquário bom,
entendeu? Tá. Um aquário que um aquário de sucesso. É isso que eu gosto de falar, né? Você quer fazer o quê? Um aquário de sucesso ou uma coisa que você vai ficar patinando o tempo todo, entendeu? Responde aí, negão. Então, o que você quer? isso é muito Você quer importante. sucesso ou quer ficar patinando? Sucesso sempre, sucesso sempre. Sucesso sempre. Bom, vamos criar um pouco de movimento aí. Enquanto você cria um movimento, eu queria agradecer a Tetra por estar possibilitando a gente de trazer essa playlist super legal, super informativa. Eu queria agradecer vocês que estão sempre acompanhando o nosso canal. Compartilha para o máximo de pessoas possíveis poder assistir esse conteúdo, porque além de ser um conteúdo, né, a questão não é só o aquário, é mostrar todo esse conteúdo, porque a gente está sempre trazendo conteúdo sobre os animais, sobre as diferentes plantas que você pode usar no aquário. Então, é um conteúdo de biologia, cara. Aquarismo é biologia. Aquarismo Então, é biologia, é física, é química, é hidráulica, elétrica, mexe em tudo. Você tem que... É uma coisa complexa, entendeu? Se você se fixa numa coisa só, você se perde, entendeu? O aquário o mundo... Isso aqui é um mundo dentro de quatro paredes. É um ecossistema. É um ecossistema. Isso que dificulta, mas também, pelo menos no meu caso, e acho que a maioria dos hobbyistas, é o que fascina. Né? Você montar uma coisa que está na sua mão e depende de você e que tem tanta coisa influencia ali dentro, né? Para você acertar, a hora que você acerta, poxa, você vir aqui achar o meu aquário bonito, isso é uma medalhinha que vai para mim. Eu achei entendeu? você um cara bonito também. Cada um. Achei a tua loja bonita. Eu queria, então, agradecer a Fishland, tá aqui no Campo Belo, super fácil de você chegar. O cara é sensacional. Obrigado. E mais uma vez, Tetra, tamo junto. Verdade. Até. Valeu. Valeu.